Capítulo 16. Um coração que tece uma linda tapeçaria. Como mulheres de Deus, você e eu somos abençoadas com a tarefa que nos foi dada por Deus de tecer uma linda tapeçaria em nosso lar. Um escritor devocional interpretou esse nobre papel como fazer da casa, em primeiro lugar, um centro de atração por sua ordem, limpeza e conforto. Depois, pela sua harmonia de paz e amor, de forma que nenhuma nota dissonante possa arruinar a música de sua alegria. E depois, pela segurança da economia e da honra de uma esposa que tece tudo em beleza e ordem na casa. É exatamente isso que uma mulher, segundo o coração de Deus, tentaria alcançar, passando alegremente a sua vida. Mas, como sempre, primeiro precisamos adequar a atitude divina em nosso coração, se desejamos agir de forma que glorifique a Deus. Continuar a pesquisa na palavra de Deus estimulou meu apetite para o tipo de lar que ele deseja que nós e para a beleza que vem quando o servimos ali. Encontrei uma mina de ouro e usei meu marca-texto de cor de rosa no pequeno livro de Tito. Em Tito 2, do 3 ao 5, achei outra visão para meus esforços em casa, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem boas donas de casa. Eu não sei quanto a você, mas eu tinha uma verdadeira aversão pelo termo dona de casa, até descobrir que Deus tinha em mente. Antes disso, essa expressão soava para mim como um trabalho enfadonho de pequenas tarefas cotidianas. Mas, olhando de novo nos livros de estudo de Jim, eu acho que eu usei alguns deles mais que o próprio Jim. Aprendi que ser uma dona de casa significa ser um esteio para o lar, alguém que tem tendência para a vida doméstica, uma boa governanta e guardiã do lar. Outra informação enfatizou que a esfera primária de atividade e contribuição de uma mulher é o lar, e a outra até concluiu que nós, mulheres, devemos ser ativas ou nos ocupar com deveres domésticos. O comentário que mais mexeu com meu coração dizia que eu devo ser simplesmente uma amante do lar. Qualquer mulher que traz em sua mente e coração o pensamento lar, doce lar, se qualifica como uma amante da casa. Este termo definitivamente retrata uma atitude ajustada em resposta à chamada de Tito 2 e 5. Mas tecer uma linda tapeçaria em nossa casa exige ação. Para construir com sucesso o lar de meus sonhos, sonhos que para Deus são uma realidade, tenho de estar lá, trabalhando e tecendo diariamente. Tenho de planejar o quadro e escolher as cores, linhas e texturas. Tenho de saber como quero que a tapeçaria fique quando estiver pronta. E preciso prestar atenção aos detalhes durante o tempo de preparo. Este processo exige esforço e tempo todos os dias. O esforço e a atividade, o tempo, o trabalho, o cuidado e a musculatura física e mental se combinam para fazer uma casa bonita. A beleza vem quando sou ativa em casa, trabalhando para responder à chamada, desafio e alegria de tecer uma tapeçaria no lar. Sim, mas como? Como uma mulher que deseja de todo o coração fazer de sua casa uma linda tapeçaria pode começar? Entendendo a beleza e a bênção da vontade de Deus para você. Deus está nos ensinando sua vontade quando Ele nos chama para sermos donas de casa. E eu entendo que, se Deus me chama para servir em casa, para estar no controle das coisas e para ver que as tarefas domésticas foram executadas, então quero fazer isso. Assim decidi, e você deve fazer o mesmo, estar mais frequentemente em casa. Agora, pela fé, fico em casa com mais frequência do que ficaria por livre e espontânea vontade, cuidando de minha casa, confiando que Deus abençoará minha obediência. Eu não estou em casa o tempo todo, mas muito mais do que eu costumava ficar. E há muitas bênçãos. Para começar, quando estou em casa, estou gastando menos dinheiro. Estou também ingerindo menos calorias e economizando o tempo que levaria para ir a algum lugar de carro. E é a última vantagem, pense. E Deus sabia que seria este o caso. Tem sido a sensação de bem-estar que eu tenho experimentado. Posso ver que tudo está bem em casa, tudo está sob o controle. Esta realidade inestimável aconteceu simplesmente porque escolhi passar um pouco mais de tempo em casa. Veja o que aconteceu quando uma querida aluna de minha classe, mulher segundo o coração de Deus, fez esta mesma escolha. Ela disse: no passado, a cada dia surgiam muitas escolhas sobre o que fazer, quem eu visitaria, onde iria ou o que eu faria. Quando meu marido chegava em casa, ele teria a sorte se encontrasse a cama feita,
muito mais se achasse algo descongelado para o jantar. Eu realmente não gostava de ficar em casa, por ser uma pessoa sociável e até mesmo por colocar os amigos acima de minha família. Estou muito contente em dizer que Deus mudou completamente minha vida e minhas prioridades, como resultado de eu ter descoberto seu plano para a minha vida. Agora, pulo da cama e imediatamente arrumo, e estou aprendendo a estabelecer tarefas para cada dia, a fim de manter minha casa em ordem. Planejo meus cardápios semanais antes e agora faço o jantar antes de meu marido chegar. Que prazer tem sido escolher meu marido, meus filhos e minha casa antes de outras coisas. E isso traz alegria e satisfações reais, que eu nunca tinha sentido antes. Não é lindo o quadro? É uma linda tapeçaria. Entendendo que o trabalho doméstico pode ser aprendido. Infelizmente, a administração doméstica eficaz não é uma das muitas bênçãos espirituais que recebemos imediata e automaticamente quando nos tornamos cristãos. A vida eterna, o Espírito Santo habitando em nós, o perdão por nossos pecados, para nomear algumas dessas coisas, nós os recebemos no momento de nossa conversão. Mas o como do cuidado doméstico pode ser aprendido. E as Escrituras dizem que as mulheres mais velhas na fé devem ensinar as mais jovens a maneira de desempenhar as tarefas domésticas. Este conceito me deu muita esperança, porque, como tentei lhe dizer, eu não tinha a menor ideia de como transformar nossa casa em um lar. Então comecei a procurar por uma dessas mulheres e mais velhas retratadas em Tito 2. Alguém que tivesse tudo sob controle em sua casa. Bem, graças a Deus, não precisei procurar muito longe. O marido dessa mulher era o nosso professor na escola dominical. Jane é uma mulher surpreendente. Evidentemente, uma mulher segundo o coração de Deus. Embora sejamos da mesma idade, ela parece ter a sabedoria de uma mulher 1/4 de séculos mais velha do que eu. Observando-a, vi uma santidade que demonstrava um relacionamento cuidadosamente nutrido com Deus. Quando observei Jane com seu marido, vi uma mulher que ajudava, se submetia a ele, o respeitava e o amava. E seus 2 filhos, em idade pré-escolar, eram obedientes, educados e estavam definitivamente sob controle. Bem, Jim me ajudou a tomar coragem de telefonar para Jane e pedir que nos encontrássemos. Ela ficou muito contente, pude sentir isso em sua voz. E você sabe onde ela quis que fosse o nosso encontro? Em sua casa. Onde? Por ser ela uma boa dona de casa, tudo estava limpo, feito com eficiência, arrumado e em ordem. Note que eu não falei em nenhum momento um salão de luxo grande e suntuoso. Agradeço a Deus porque Jane gastou aquele tempo comigo, pois ela me deu a direção e o impulso inicial para que eu tecesse minha própria tapeçaria. Primeiro, nos falamos detalhadamente sobre sua vida devocional, além de me contar exatamente o que ela estudava e como fazia isso. Também me mostrou onde ela estudava e me deixou dar uma olhada em seu livro de oração. Então, falamos sobre casamento, ela sugeriu uma lista dos melhores livros para eu ler e novamente compartilhou comigo exatamente como tentava amar e servir a seu marido. Da mesma forma com os seus filhos. Jane mostrou-me quais eram seus princípios pessoais e bíblicos para a disciplina, ensino e amor no lar. Finalmente, chegamos ao assunto sobre a casa propriamente dita. E realmente aquilo foi um presente. Jane me levou por uma excursão em sua pequena casa, abrindo armários, gavetas, guarda-roupas e portas. Fiquei muda. As partes de dentro de sua casa não se pareciam em nada com as da minha. E não me entenda mal, Jane não se estava jatando ou buscando elogios para si mesma. Estava ensinando. E é o que a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem fazer com as mais jovens. Ela estava me mostrando um sistema que funcionou para ela. Mostrou-me como mantinha a casa limpa no mínimo de tempo. Ainda posso ouvir Jane me instruindo na sua cozinha. Ela se inclinou até os armários mais baixos e abriu as portas. Lá estavam os pratos. Ela explicou: meu princípio é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E aqui é o lugar dos pratos e os guardanapos, bem próximo à lava-louça. Assim, quando os meus filhos esvaziam a lava-louça, podem pôr os pratos aqui, na mesma altura deles. E quando é a vez de eles arrumarem a mesa, podem pegar os pratos e os guardanapos facilmente. Uma lição dessa não tem preço. Compreendi tudo, ouvi tudo e vi tudo. Essas poucas horas com Jane mudaram definitivamente minha vida. Tenho outra amiga que me disse como limpar minha casa. Tudo começou com uma chamada para o ministério. Eu estava organizando uma reunião de planejamento para o comitê de mulheres de nossa igreja e Beverly disse: não marque para sexta-feira, porque é o dia em que eu limpo a minha casa. Ela parecia tão empolgada com seus planos domésticos que eu lhe perguntei se poderia, numa sexta-feira, assistir à limpeza que ela fazia em sua casa.
Enquanto estava lá, recebi outra lição inestimável. Beverly começou com o pior, os banheiros. Eu vi exatamente como Beverly os limpou, os produtos que usou para limpá-los e sua coleção de escovas, esfregões, vassouras e panos de limpeza. Depois, ela me mostrou como limpava cada cômodo, em um círculo começando da esquerda da porta, item por item, ao redor de todo o cômodo. Ela terminava em poucos minutos. Eu me lembro também de ler em um outro livro de Annie Opland sobre grupos de discipulado que se encontravam. Adivinhem onde? Em sua casa. Na primeira reunião, Annie compartilhou, levou o grupo pela sua casa e lhes disse: Bem, esta é a minha casa, esta sou eu. Sintam-se à vontade para olhar qualquer gaveta, armário, quarto ou livro. O que vocês acharem ali, serei eu, a Annie de verdade. Estando em casa com mais frequência, meu marido Jim, sem saber, contribuiu grandemente para a beleza de nosso lar. Eu era uma jovem mãe com 2 crianças pequenas e uma casa para cuidar. Inexperiente, eu comecei a lamentar e a chorar para Jim. Não sei o que está errado. Simplesmente não consigo terminar nada do que eu tenho para fazer. Bem, Jim, um especialista em administração de tempo e um homem com o dom espiritual da administração, não era a pessoa certa para quem eu deveria ter me queixado. Primeiro, ele me disse para conseguir um calendário. Uma ideia moderna. Então, uma vez que já tinha posto sobre a mesa da cozinha, ele disse: Agora, Liz, em que dia você tem compromisso fora de casa? Bem, obviamente, eu disse quarta-feira. É o dia do estudo bíblico para as mulheres de nossa igreja, e eu definitivamente queria e desesperadamente precisava estar lá. Então Jim falou: Muito bem, quarta-feira é o seu dia de sair. Quero que tente fazer todas as suas tarefas, saídas e visitas aos amigos na quarta-feira, e fique em casa o resto da semana. Mesmo não tendo usado essas mesmas palavras, tudo o que ele disse tornou-se suporte para a minha vida. Mas, quantas vezes desde então agradeci a Jim e a Deus aquela orientação. Seu pequeno conselho mudou minha vida e ajudou a transformar a nossa casa em uma tapeçaria de beleza. Só mais tarde encontrei um provérbio que falava do valor do conselho de Jim. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Provérbios 17:24. Em outras palavras, a sabedoria vê o que está à nossa frente, as coisas que estão a pouco passo diante de nós. E uma dessas coisas é a nossa casa. A mulher sábia percebe o valor de estar em casa, mas a tola, o que eu era, está sempre procurando lá fora, no mercado, nas lojas, na casa de amiga e etc. Satisfação, estímulo, atividade e significado. Sou tão grata por meu sábio Jim ter ajudado a estruturar minha vida de forma que eu pudesse estar ocupada em casa, usando meu tempo e energia para tecer algo bonito, algo de valor eterno. Até hoje, ainda sigo esse plano semanal, de sair às quartas-feiras, pois funcionou muito bem para mim. Quero dizer rapidamente que eu também tenho experimentado uma variedade de estilos de vida. Já fui secretária executiva em tempo integral, professora em tempo integral, professora em escola noturna, mãe que permanecia em casa, professora em meio período e contadora em meio período em casa. Agora, trabalho além do tempo integral, ajudando a administrar tudo o que está envolvido no Ministério de Desenvolvimento Cristão, o ministério que meu marido e eu começamos. Além disso, viajo quase todo final de semana para fazer palestras e tento escrever diariamente. Meus dias começam cedo e vão até tarde da noite, pois não tenho só o meu trabalho para fazer, mas ainda dou duro deixando Deus me usar para tecer sua beleza na tapeçaria de nosso lar. Qualquer que seja o meu trabalho, meu marido, minhas filhas e minha casa serão sempre o maior e mais importante prioridade para mim. Meu trabalho e meu ministério estão muito abaixo na lista das prioridades de Deus para mim. Veremos mais sobre isso depois. Próximo do topo está a ser uma amante de casa, uma dona de casa. Afinal de contas, ninguém é responsável por cuidar da casa dos George, a não ser eu. Assim, eu tenho dito, não há muitas coisas que eu realmente gosto de fazer, a fim de poder ter tempo em casa para trabalhar em minha tapeçaria de beleza. Raramente saio para almoçar fora, faço compras pelo correio. Quando o faço? Deixei de manter longos papos pelo telefone. Tive até de diminuir minha leitura para fazer o que é realmente essencial. Todas essas mudanças vieram quando decidi passar mais tempo em casa. Já falei que eu era uma leitora voraz, e um dos livros de administração doméstica que li tinha um capítulo com um título que achei engraçado. This Little Pig Stayed at Home. Este porquinho esteve lá em casa. Isso não diz tudo?
Eu assisti às duas autoras desse livro, as irmãs precavidas, dando uma entrevista no programa The Today Show, da NBC, sobre os princípios do seu best-seller. O princípio mais importante é: nunca saia de casa antes de fazer toda a tarefa do dia. Não há outro modo de ter uma casa em ordem, a não ser cumprindo esse conselho. Mas isso requer uma coisa: você terá de gastar algum tempo em casa para ter a tarefa diária realizada. Organizando suas saídas. Levou algum tempo mas percebi logo que não poderia, por exemplo, apenas sair para ir à lavanderia. Em vez disso, entendi pela primeira vez que eu deveria aproveitar para parar na lavanderia quando estivesse resolvendo meus outros afazeres de rua. Desenvolvi uma rotina prática de percurso que cobriria todas as minhas incumbências: a lavanderia e o correio e o banco e o supermercado e qualquer outra parada necessária. Certa manhã, quando eu estava na lavanderia, vi um exemplo máximo dessa prática de percurso. Um Fusca parou na faixa de bombeiros e a mulher que dirigia pulou do carro sem nem mesmo desligar o motor. Pegou as roupas sujas dentro do carro e lançou-as no balcão, enquanto o balconista correu para buscar as limpas. Depois saiu correndo para a próxima parada de sua lista. Agora, imagine isso. Ela estava usando um terno social, um par de tênis para correr atrás de seus deveres e o cabelo com rolinhos. Eram 8h15 da manhã e essa mulher estava correndo atrás de suas incumbências no percurso do trabalho. Talvez, como aquela mulher, eu tenha lido muitos livros com orientações específicas para mulheres que trabalham fora. O principal conselho destes livros tem a ver com o uso do tempo discricionário. O tempo que pertence ao empregado pode ser usado do modo que ele quiser. O tempo discricionário inclui a hora do almoço. Uma mulher que trabalha fora pode passar a hora do almoço em conversas despreocupadas, ouvindo comentários e reclamações, e pode utilizá-la indo ao correio, ao supermercado fazer compras de não perecíveis ou fazendo uma série de outras coisas que possibilitam que ela vá para casa quando o trabalho estiver acabado. Se você trabalha fora, considere estas duas formas de melhor se organizar, para assim poder passar mais tempo em casa. Resolva as coisas de rua no percurso do trabalho para casa, e vice-versa, e use sua hora do almoço. Você estará mais contente quando chegar em casa, e então será mais capaz de ser o tipo de dona de casa que você e Deus querem que você seja. Resposta do coração. Agora, querida amiga Tecelã, guarde os ensinos do Senhor no coração. Você aprecia a sua casa? É Ele o lar, doce lar para você? E quando você está longe de casa, você tem saudades? Seu coração está verdadeiramente centrado em seu lar? O lugar e as pessoas em sua casa são mais importantes do que qualquer ou qualquer outra coisa? Quando respondi à convocação de Deus para governar minha casa e a perguntas como estas há muitos anos, escrevi uma lista de "eu vou" sobre meu lar, doce lar. Chamei este acordo com Deus de "o coração de uma dona de casa". Você notará que ela toca em muito do que você tanto leu. Número 1. Eu vou me levantar antes de minha família, para me preparar espiritual e fisicamente. Número 2. Prepararei o café da manhã para minha família e me sentarei com eles enquanto comem. Número 3. Trabalharei diligentemente para que todos os membros de minha família saiam de casa de bom humor. 4. Consultarei meu marido diariamente para ver se há algo especial que ele deseja que eu faça para ele. 5. Manterei a casa em ordem. 6. Responderei positivamente. 7. Satisfarei as necessidades de meu marido. 8. Colocarei meu marido à frente de minhas filhas. 9. Receberei e cumprimentarei pessoalmente cada membro da família quando estes chegarem em casa. 10. Serei previsivelmente feliz. 11. Prepararei refeições gostosas e especiais para minha família. 12. Farei do jantar um momento especial. 13. Crescerei cada dia na área do Senhor, do casamento, da família e do cuidado do lar. O seu coração é o coração de uma dona de casa? Se não, peça a Deus por seu toque transformador, enquanto Ele lhe dá poder para obedecer. Lhe dará alegria para realizar a tarefa para a qual Ele a convoca e aumentará a beleza da tapeçaria que você está tecendo.